Nós seguimos então com essa nossa terceira semana de aprendizados, nesse caso, ainda nas políticas educacionais, estrutura e organização da educação básica, tratando desse importante fator, dessa importante variável que tem a ver com o financiamento dessa educação básica propalada a partir da Constituição de 1988, né, e configurada na LDB. O objetivo, então, é reconhecer essa estrutura da educação básica brasileira e as funções dos níveis e etapas desde o advento dessa nossa Lei de Diretrizes e Bases. A gente já sabe que a Constituição optou por pluralizar os sistemas de ensino. Então, diferentemente do Sistema Único de Saúde, de um sistema financeiro nacional, nós temos uma possibilidade de vários sistemas. Nós temos 26 estados, ou 27 unidades da federação, né? Porque são 26 estados e o Distrito Federal, nós teríamos, então, todas as possibilidades. Já vimos também o motivo, é o respeito que qualquer governo democrático tem pela pluralidade, pela diversidade das suas regiões, dos seus sujeitos, das suas comunidades. Pois bem, então é mediante isso que ocorre uma centralização descentralizadora de funções e atribuições, e às vezes acontece uma descentralização centralizadora dos recursos para o financiamento da educação. Funciona mais ou menos assim. Vocês viram essa expressão um tanto quanto paradoxal. Eu tenho os recursos em minhas mãos, distribuo para os distintos entes federados, nós já sabemos, entes federados são, né, a própria União, como nível federal, os estados e os municípios, e aí eu controlo de alguma maneira a forma como eles estão utilizando esses recursos. Ou em alguns momentos eu faço o contrário, distribuo tarefas e centralizo sob minha coordenação, por exemplo, a avaliação final de um processo ou de um produto. É nesse dilema que a gente vai transitar quando nós falamos sobre financiamento da educação. Para começar, a gente teria políticas públicas nacionais de financiamento, para poder garantir, né, determinados aspectos que são fundamentais para que essa escola aconteça. Então, nós temos, por exemplo, um programa de dinheiro direto na escola. Afinal, ninguém sabe melhor que a própria escola sobre onde é que a gente precisa gastar dinheiro. Por exemplo, na reforma do bebedouro das crianças, na construção de na reforma de determinada questão. Então, esse dinheiro na escola, ele tem a ver com esse processo. Processo de alimentação escolar. Nós sabemos disso, o quanto as nossas escolas, principalmente na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, um dos pratos mais importantes que essas crianças possuem é exatamente aquele que está na escola. Então, o momento em que ele está lá, ele também se alimenta, de forma balanceada, de forma coordenada e tudo isso. Um outro importante programa nacional é a biblioteca na escola. A gente não consegue perceber o quanto esse processo é importante para nós, e nós não conseguimos ainda universalizar, nós ainda temos muito, mais da metade das escolas brasileiras não tem biblioteca, né? E esse seria, então, um programa nacional para poder garantir. Na mesma linha do material e dos recursos pedagógicos estaria o PNLD, que é esse Programa Nacional de Livro Didático. Tem todo um processo da escolha, da legitimação, depois da distribuição, né, e do controle de tudo isso. A gente teria também outros programas tão importantes, como da saúde escolar, e por que não lembrar também do Programa Nacional de Transporte Escolar, dadas as distâncias que algumas escolas ainda ficam e as dimensões continentais que o Brasil possui. Pois bem, tudo isso fica regido sobre um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Esse fundo, só para a gente poder ter uma ideia, ele tem a ver com um processo, inclusive, muito claro de normatizar e deixar muito evidente, só para a gente poder ter uma ideia aqui, as condições estruturais de uma escola. Vocês notaram que, em momento algum, ninguém falou aqui sobre valorização desse sujeito muito importante, que é o professor. Então, a valorização do magistério parece não estar, e não está, né, devidamente contemplada aqui. Se nós lembramos muito bem, a LDB ela instaurou o conceito de educação básica. Então, tudo isso era para poder garantir aquilo que nós chamamos das três etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vocês se lembram, inclusive, que a gente diferenciou educação de ensino. Eu não posso falar ensino infantil, não. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Com esse conceito, uma vez instaurado, como um direito da cidadania e dever do Estado, cobrindo etapas sequenciais da escolarização, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, chegando no ensino médio,
os recursos vinculados devem ser voltados para manutenção e desenvolvimento da educação. E a Constituição já previa isso. Você tinha lá um percentual de 25% que os estados e municípios deveriam investir, que não é gasto, né? Nós já sabemos disso, investir na educação. Mas quem garantia que esse valor realmente iria para a educação? Então, nós tínhamos formas de escamotear e, às vezes, de burlar, né, toda essa legislação, que começaram, então, a ser questionadas, inclusive lembrando lá que na LDB, a gente tem no artigo 68, a ideia toda de que recursos públicos destinados à educação seriam originários do quê? Número 1, da receita dos impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2, a receita de transferências constitucionais e outras transferências. Terceiro, a receita do salário educação e de outras contribuições sociais. A receita, então, dos incentivos fiscais e, por fim, outros recursos previstos em lei. Eu queria muito chamar a atenção de vocês para o item 2, receita de transferências constitucionais e outras transferências. Por quê? Se nós estamos falando de um regime federalista, então esse processo de colaboração vai fazer parte do que nós vamos compreender agora como garantia para que essa educação básica aconteça. Nós já vimos lá transporte, livro didático, biblioteca, merenda, isso é tudo garantido em determinados programas nacionais. Mas está faltando alguma coisa aí, até que nós temos, então, a emenda constitucional, né, número 14 de 1996, que modifica a abrangência do direito público, pois previu que o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita, para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. O que significa isso? Isso muda, né, o inciso 1 no artigo 208 da Constituição Federal e dá ao processo todo de abrangência aqueles sujeitos, por exemplo, que estivessem estudando na educação de jovens e adultos, porque na idade própria eles não tiveram acesso, a idade deles de escolarização era uma idade em que a estrutura ainda era muito excludente. Pois bem, essa mudança foi coerente com a criação de um novo mecanismo de financiamento via fundo contábil, que teve como prioridade o ensino fundamental regular e o acesso privilegiado aos recursos do fundo. E aí nós conhecemos, então, o Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Notem bem esse finalzinho. Apresentou como diagnóstico a grave desigualdade na arrecadação de recursos próprios pelos Estados-membros e municípios, todos nós conhecemos. Uma das características do Brasil, que inclusive denota, né, a desigualdade social, é a desigualdade regional. Você tem municípios que arrecadam, por exemplo, o valor correspondente a um estado completo, um estado inteiro, né? Isso é uma opção feita anteriormente por qual região que nós vamos desenvolver como maior prioridade, com que caráter vai acontecer esse desenvolvimento. E aí o que acontecia? Regiões pobres, escola pobre, sem recursos. Então, para poder reequilibrar tudo isso, essa assimetria, né, dos valores anuais que são gastos por aluno entre os membros da federação, então deixar não tão equivocadamente, né, desigual todo esse processo, a gente então considerou um outro fator, que é a criação, né, de pressões, né, principalmente dos organismos multilaterais, por melhoria da cobertura da escola, ou seja, que ela deveria abranger de forma mais equânime, de forma mais equitativa essas distintas regiões do Brasil. O nosso velho e cansado problema do binômio, né, da evasão e da repetência no ensino fundamental, um dilema que a gente tem tentado resolver de outras formas, e aí tudo isso por força, então, não só dos movimentos internos, né, de valorização do magistério, mas também pelos organismos multilaterais, acaba, então, sendo um fator para poder criar esse fundo importantíssimo. Bom, o ensino está valorizado nesse processo todo por questões que o próprio mundo e esses organismos olham como parte do desenvolvimento social, e internamente nós organizamos de modo federativo. O que significa isso, então? A organização político-administrativa delineada no artigo 211 da Constituição Federal, e em termos de contexto, é relevante compreender que o contexto histórico, social, político e econômico em que a Constituição foi promulgada vai dar um tom desse processo todo dessa forma federativa. Ora, se nós somos federados e colaborativos, significa que nós vamos ter que nos ajudar e as desigualdades terão que ser minimizadas. Quiçá, né, num sonho
importante seria banidas. Mas como nós sabemos que a desigualdade social, ela coexiste com as relações capitalistas, então, pelo menos minimizadas, elas deveriam estar. Nós sabemos que isso foi um marco importante, afinal, nós tivemos outras constituições, né, a nossa é a sétima, e eu coloquei aqui para vocês, depois quem se interessar um pouquinho mais vale a pena, o quanto cada uma dessas constituições tem no seu texto, na sua escrita, toda uma representação do contexto que está sendo vivido. No caso da de 88, nossa ênfase aqui é a luz, o espaço, o tempo que é lançado sobre a educação. Bom, por isso mesmo, né, é importante relembrar que ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, é conhecida assim. O artigo 205 diz explicitamente: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. As dimensões humanas estariam devidamente contempladas nesse processo. Como num modelo de federalismo nacional, né, e educacional, o tipo cooperativo, em que os entes federados devem trabalhar em conjunto para garantir o dever do Estado para com o ensino, que é, então, prover a educação básica para todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. Vocês vivem certamente em alguma das cidades e vão notar, por exemplo, que essa colaboração, essa forma cooperativa, a forma de operar com, né, trabalhar com, fica evidente, por exemplo, quando a gente trata da merenda escolar. A merenda escolar, ela tem nos municípios a grande função, não faria sentido o Estado, por exemplo, assumir essa característica, porque é do município que vem os alimentos, né, e a qualidade e tudo isso. Então, essa colaboração acontece nesse sentido. Mesmo que a escola seja de ensino médio, responsabilidade do Estado, quem vai oferecer, por exemplo, né, a merenda seria o município. Bom, o federalismo implica, então, uma divisão de responsabilidades. Os municípios garantem a educação infantil, os anos iniciais lá do fundamental, os Estados-membros asseguram o ensino médio fundamental, e a União organiza todo esse sistema federal de ensino dos territórios, financia as instituições de ensino públicas federais, exerce a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade de ensino, lá no artigo 211. Notem bem, não é que seja proibido, por exemplo, que um município tenha uma escola de ensino médio ou até uma universidade, mas ele precisa prioritariamente garantir a educação infantil e o ensino fundamental. Bom, então esses 26 estados, e contando com o Distrito Federal, seriam 27 unidades da federação, né? E os municípios, os 5.570, são responsáveis pela educação básica. E aí a gente retoma aquele texto que vocês têm lido e relido, que é muito importante, do professor Cury, falando, mas de que educação básica a gente está falando? O que é isso? O mínimo imprescindível para a constituição do ser humano, para a formação do cidadão e para o desenvolvimento das habilidades mínimas necessárias para a entrada do profissional no mundo do trabalho. Pois bem, as possibilidades de mudança, elas estão muito claramente explícitas nos textos e nos contextos. E a gente vai ver que as possibilidades de mudanças, né, que nas políticas públicas, estariam no seu modelo federativo, que mais recentemente transformou o Fundeb, né, pelos processos todos em que ele veio de alteração, originariamente Fundef, em um documento, em uma lei, que inclusive apresentou os ganhos a mais. Eu deixei para vocês, inclusive, lá um vídeo, vocês têm como opção no material de vocês, para acompanharem e verem de forma muito clara o quanto essa ideia toda do texto e dos contextos no financiamento fica ainda mais evidente. Nós tínhamos, por exemplo, inicialmente um Fundef, ele se tornou um Fundeb com data marcada para acabar em dezembro de 2020. A alteração que essa lei sofreu e os modos como essa lei foi revitalizada e ela foi relegitimada para a valorização do magistério, sobretudo, né, na educação básica, são representativos desses processos todos de mudanças a partir de textos e contextos. Muito obrigada, bons aprendizados e nos vemos nos próximos módulos.